Olá, professor de Física Newton, prova de conhecimentos gerais, vestibular FUVEST 2023.1, resolvendo as questões da primeira fase. Questões de Física. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Questão 67. Termistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos, como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termistor é mostrada na figura. Considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 mA. Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts, assinale a alternativa que contém uma faixa de temperaturas em que o dispositivo sempre funcionará adequadamente. Gráfico: resistência elétrica versus temperatura, temperatura em graus Celsius, eixo horizontal. Resistência elétrica em quiloohms, eixo vertical. Note e adote. A relação entre a resistência R de um dispositivo, a corrente I que o percorre e a diferença de potencial elétrico V entre seus terminais é V igual a RI. Então são 5 as opções. As faixas de temperatura de 10 graus Celsius a 35 graus Celsius, 20 graus Celsius a 45 graus Celsius e assim por diante. Muito bem. Então, o termistor, considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 mA. Então, a corrente não pode ser maior do que esse valor. E a DDP é de 5 volts. Muito bem. Então, são os dados do problema. 10 mA, 1 mA é igual a 10 a menos 3 A. No lugar de miliampere eu coloco 10 a menos 3. Beleza. V igual a RI, é dado no problema. Então, a corrente elétrica que é citada no problema, ela tem que ser menor ou igual a 10 mA, porque acima disso o termistor ele vai ter problemas, ele vai queimar, né? Ele vai se romper. Então tem que ser menor do que isso aqui para que o dispositivo funcione de forma correta. Ok. Então olha só, essa aqui é a diferença de potencial, é 5 volts. É a diferença de potencial da bateria. Aqui eu peguei o R e troquei com esse 10 vezes 10 a menos 3, está aqui embaixo, né? Então foi só uma troca, não tem problema. Então a resistência ela tem que ser maior ou igual do que 5 dividido por 10, 0,5. O 10 a menos 3 subindo vira 10 ao cubo. Né? Então o que acontece? 1 kΩ é igual a 10 ao cubo ohm. Então esse 10 ao cubo aqui, ele vai se transformar em 0,5 kΩ. Certo? Aqui não tem esse pontinho. 0,5. Então a resistência elétrica ela tem que ser maior ou igual a 0,5 kΩ. Então vamos identificar agora no eixo vertical a resistência elétrica. Está aqui, 0,5. Corresponde a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então vocês podem observar que a resistência tem que ser maior. Os valores têm que ser superiores a esse. Os valores de R tem que ser esses aqui. Né? Vai subindo aqui. Beleza. Então se vocês observarem aqui, vamos analisar agora as respostas. Você vê de cara que é a letra A. Porque aqui é em torno de 40 graus Celsius. E todas essas faixas, da letra B até a letra E, são superiores a 40. Não serve. Então a única inferior é 35 graus Celsius. Essa aqui é a resposta. Essa aqui é a resposta. Então a temperatura vai ser entre 10 e 35 graus Celsius. Então o que determinou a letra A foi esse valor limite aqui. Então quando a 0,5 você joga na curva, dá esse valor aproximado aqui de 40 graus Celsius. Então esse aqui seria o valor máximo. Então, para que funcione, tem que ser valores inferiores a 40. E o único valor aqui inferior é o 35. Então, a resposta é a letra A. Então, esse 10 graus Celsius eu coloquei por conta dessa resposta. Então, a resposta é a letra A. Obrigado.